Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que bom que você veio para mais uma EBD. E hoje nós vamos estar meditando em Salmos capítulo 8. Você pode aí pegar a sua Bíblia para ler e acompanhar comigo a leitura. Mas antes de mais nada, eu quero orar com você. Espero que você esteja bem, que o Senhor esteja ministrando ao teu coração nesse tempo. Amém? Vamos orar para que possamos meditar então na palavra de Deus nesse dia. Pai de amor, nós te agradecemos por mais um dia estarmos diante de Ti e com a possibilidade de ouvir o Senhor falar, com a possibilidade de ter os nossos corações nutridos pela Tua palavra, pela Tua maravilhosa palavra, que é poderosa, que é santa, que é eficaz, que cura. E por isso nós te louvamos, ó Deus, e pedimos ao Teu Santo Espírito que ministre sobre os nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então, Salmos, capítulo 8, é um salmo de Davi, é um salmo que pode também ser considerado um poema de sabedoria. E é a respeito disso que nós vamos meditar nessa manhã. O salmo diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembre, e o filho do homem que o visite. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Meu irmão, não sei se você já parou, com certeza em algum momento você já parou para refletir a respeito da beleza da criação. Faça isso hoje. Faça esse teste hoje. Contemple aí da sua casa, de onde você estiver, a beleza da criação, os céus, aqui em Bangu, onde estamos, montanhas, as árvores, as aves, os animais. E diante disso tudo, quando a gente começa a olhar para a beleza do universo, de noite você contempla as estrelas, a lua, os astros, e a gente começa a pensar a respeito da complexidade, das leis naturais, quantas leis, quantas coisas precisam se encaixar de forma perfeita para que a nossa existência seja possível, tal como ela é, para que as coisas funcionem. É o ar que precisamos, é a lei da gravidade que precisa ser exatamente como é o equilíbrio atômico que precisa ser exatamente como e tantas outras coisas, é a órbita dos planetas, enfim, são tantas coisas que precisam acontecer exatamente como acontecem, é tanta complexidade, mas ao mesmo tempo é tanta ordem diante de tanta complexidade. E eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas esse é um tema recorrente em meio aos sábios de Israel. E é sobre isso que Davi está falando. Davi está falando: Senhor, o Senhor expõe a tua majestade nos céus. E Davi começa a pensar a respeito das maravilhas de Deus, as maravilhas da criação. Davi consegue enxergar a glória, a majestade do nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, a gente precisa
assim como Davi, contemplar a beleza da criação e, em meio a essa beleza, enxergar também a grandeza do nosso Deus. Tem uma linha de pensamento que consegue compreender, inclusive acreditar que existe um Criador, né? Que diante dessa complexidade toda, diante dessa grandeza toda, da perfeição de todas as coisas criadas, né? Da perfeição da criação, ele consegue entender que há um Criador. Não existe a possibilidade de, diante disso tudo, não ter alguém que cria. Mas essa linha de pensamento, que é chamada de deísmo, embora creia na existência de Deus, eles não creem que Deus interfere na criação, né? Deus é como se fosse um relojoeiro que criou um relógio, deu a corda no relógio e deixou o relógio funcionar por conta própria. Esse é o chamado deísmo. E nós não somos esse grupo, né? Nós não temos essa crença, porque o nosso Deus, para nós, para mim e para você, além de ter criado todas as coisas de forma maravilhosa, Ele é aquele que governa, Ele é aquele que sustenta. É isso que a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Está na Nova Versão Internacional, esse texto, na NVI. E ainda em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, meu irmão e minha irmã, nós não temos apenas um Criador, alguém que foi poderoso para criar todas as coisas, mas o nosso Deus, Ele é aquele que sustenta. É impossível que toda a criação subsista, né, e continue subsistindo da maneira que é, sem que Deus a sustente, sem que Deus a governe. E é isso que o nosso Deus faz. Ele é aquele que governa, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Não há um instante sequer que o nosso Deus deixe de governar. Não há um instante sequer na história que o nosso Deus deixe de sustentar a criação. E isso é maravilhoso pensar a respeito disso. Mas há uma outra reflexão de Davi, que Davi ele vai olhando para a grandeza de todas as coisas, ele faz uma pergunta. Lá no versículo 4 ele diz assim, a partir do 3: quando contemplo os teus céus e as obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres? Uma outra reflexão que a gente pode chegar é que, diante de tanta grandeza, diante de tantas maravilhas, quem sou eu? Eu queria que você se perguntasse hoje também. Diante disso tudo, diante de tantas maravilhas, diante de tanto poder de Deus, será que eu sou alguém em que Deus possa se lembrar? Será que diante de todas essas coisas eu tenho alguma importância? Será que eu tenho alguma importância em meio à criação? Será que eu tenho alguma importância para Deus? Mas é justamente isso que Davi vai enxergar, e ele continua lá dizendo, a partir do versículo 5, apesar disso tudo, apesar do seu grande poder, do seu infinito poder, da tua majestade, apesar da beleza da tua criação, da grandeza da tua criação e de tudo que o Senhor fez, fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas sobre as obras da tua mão, sobre os pés lhes pôs tudo, ovelhas e bois e tudo, todas as coisas. Davi vai percebendo
que mesmo diante de tanta grandeza, tanto da grandeza de Deus quanto da grandeza e da beleza da criação, Deus é aquele que dá ao homem valor. E é isso que eu quero que você entenda, né, nesse dia, em meio a todas as coisas. E esse grande Deus te dá um valor especial. Foi por você que Jesus se entregou na cruz. Foi por você e é por você que Deus sustenta todas as coisas. É a você quem Ele ama. Ele ama toda a criação, mas sobre você Ele dispensa um amor especial. Meu irmão e minha irmã, diante disso tudo que nós vimos nesse Salmo, capítulo 8, de tudo que Davi foi falando, algo especial que precisa ficar gravado em nossos corações. Deus é maravilhoso, Deus é grande, é poderoso, toda a criação é maravilhosa. E o que a gente precisa saber é que esse Deus, que é infinitamente poderoso, que é grandioso, que é majestoso e que criou todas as coisas, Ele é o Deus da aliança. Porque é assim que Davi começa esse salmo e é assim que Davi também termina. Ele começa e termina assim: ó Senhor. Esse Senhor, lá no original, é o nome pessoal de Deus, é o nome que Deus revelou a Moisés. Lá quando se encontra com Moisés, é o grande eu sou. É isso que Davi está dizendo: ó grande eu sou. Nós poderíamos falar assim: tu és o Senhor nosso. É isso que Davi fala: Deus, tu és grande, tu és infinitamente poderoso, tu és infinitamente majestoso, mas tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o nosso Senhor. E é isso que é maravilhoso saber, que Deus é tão poderoso, Deus é tão majestoso, mas decidiu ser um Deus pessoal comigo e contigo. Esse Deus que governa o universo, que governa a complexidade da criação, é aquele que decidiu governar as nossas vidas. É aquele que decidiu governar o teu coração e o meu coração. Ele é o Deus de aliança. Ele é o Deus que não deixa de cumprir as suas promessas. Ele é o Deus que não deixa de governar o universo. É aquele que sustenta todas as coisas, mas que decidiu sustentar a sua vida, que decidiu sustentar o seu coração, que decidiu sustentar a sua existência, que decidiu te abençoar, que decidiu desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal comigo e contigo. E é isso que precisamos que fique registrado em nossos corações. O Deus poderoso, o Deus majestoso, o Deus santo, o Deus que criou todas as coisas, decidiu dar importância para mim e para você. Ele te ama, Ele te sustenta, Ele te guarda. Ele é o seu Deus, Ele é o seu pastor, Ele é aquele que te leva para águas tranquilas, Ele é aquele que te leva para pastos verdejantes, mas que mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer. Você não precisa temer, porque o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, e por isso não precisamos temer. Ele é aquele que nos sustenta mesmo em meio ao perigo, unge a nossa cabeça com óleo e nos faz transbordar, porque decidiu, diante de todas as coisas, nos amar, decidiu te amar. Ele é aquele que governa tudo, mas que quer governar o teu coração. Entregue o teu coração ao Senhor, entregue a tua vida, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele é fiel. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Confie na palavra de Deus, confie naquele que Ele faz, naquilo que Ele é, em quem Ele é. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja em teu coração e guarde o teu coração de todas as coisas.
nós vamos louvar ao Senhor com os nossos irmãos Lucas e Karina. Louve ao Senhor, declare isso nesse dia e louve a Deus pelas maravilhas. Exalte o nome do Senhor pelas suas maravilhas, porque é bom, fica-lhe bem, né, ao Senhor os cânticos de louvor. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos fazendo uma oração. Ore conosco. Pai de amor e de bondade, nós queremos te agradecer pela consciência que tu nos concede, que tu és o Deus de nossas vidas, pela consciência que o Senhor nos deu, pelo entendimento da tua palavra, o entendimento de que tu és o Emanuel, de que tu és o Deus conosco, de que tu és aquele que não nos abandona.
Muito obrigado porque o Senhor tem confirmado no dia a dia, através da Tua palavra, que Tu não nos deixarás só, nem um dia sequer, Senhor. Muito obrigado pelo Teu abraço de todos os dias. Muito obrigado pelo Teu cuidado nesse cenário pandêmico. Muito obrigado porque o Senhor nos guarda. Muito obrigado porque o Senhor nos concede a certeza da vitória, Pai, todos os dias. E a vitória é que no final o Senhor descerá em glória, Jesus Cristo, e nos fará subir contigo para reinarmos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por tudo que Tu irás fazer. É o que eu te peço, em nome de Jesus, te louvo, te engrandecendo. Amém e amém, Senhor. Meu irmão e minha irmã, te aguardo na próxima semana para mais uma EBD. Medite na palavra de Deus, seja nutrido pela palavra de Deus todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.